Abra sua Bíblia. 2 de Reis, capítulo 4. 2 de Reis, capítulo 4. 2 de Reis 4, 38 a 41. Enquanto abre, fale bem forte aí. Morte na panela. Quem diz? Os homens, falem comigo. Morte na panela. As mulheres. Agora todos juntos, digam comigo. Tirada foi a morte da panela. Vamos lá? Tirada foi a morte da panela. Vamos repetir? Tirada. Amém. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, como já orou a tua filha. Mas peço, por favor, que o Senhor me ajude a explaná-la conforme tu colocou no meu coração, para transmitir à tua igreja. Abençoa-me na responsabilidade de falar e abençoa a igreja na responsabilidade de ouvir e praticar. Nos ajuda em nome de Jesus. Diga amém. Então, 2 de Reis 4, 38 começa assim. Tá ali? Essa aqui é tanta versão. É a King James, que é uma versão muito boa. Mas vamos para aquela ali. É que a maioria de vocês tem, a maior parte. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. No caso, na presença de Eliseu. E disse ao seu servo: põe a panela grande ao fogo, ao lume, ao fogo, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles, um dos discípulos, saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, uma parreira, e colheu dela, enchendo a sua capa de colossíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. E deitou-a na panela e disse: dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. Digam amém? Digam amém? Vamos ver o texto, vamos entender? Gilgal, em Israel, na verdade Gilgal significa roda. Essa palavra Gilgal vem do hebraico, que significa roda. Israel está numa situação agora de fome. Mas essa fome, ela não é por causa de um intempérie, não é por causa de uma circunstância climática que secou tudo e acabou com lavoura, com plantação. Não. Essa fome se dá devido ao juízo de Deus. Israel em idolatria, Israel em pecado, em prevaricação, agora está sendo punido por Deus, está debaixo do juízo de Deus, e agora tem uma grande fome em Israel. Ali em Gilgal, que significa roda, havia uma escola de profetas, onde Eliseu era o discípulo. Ali tinha um seminário, ali se estudava, meditava na palavra de Deus, na Torá, Pentateuco, a lei de Moisés. Eram os temas daquela escola de profeta, daquele seminário, onde havia os discípulos. E devido à fome, Eliseu chega em Gilgal, eles se reúnem numa roda. Gilgal, roda, talvez o primeiro seminário feito em forma de círculo, uma roda. E os discípulos estavam esperando uma resposta de Eliseu, porque estavam com fome. Não tinha cantina funcionando.
né? Não tinha cantina funcionando. O pessoal que faz seminário sabe que quando se tem aquele momento da pausa, todo mundo corre para a cantina, né? Em 2000, eu fiz um seminário lá do Betel. Era eu e minha esposa. Saiu um grupo bom. E fizemos ali o seminário Betel no Rocha, perto de São Cristóvão. Fizemos também no EPOI, Escola Preparatória de Obreiros Evangélicos, Assembleia de Deus de São Cristóvão. Na época era o que já dorme no Senhor, pastor Túlio Barros. E esse mesmo grupo. Então tivemos uma boa escola. Éramos discípulos desse seminário. E aqui está uma roda. Os discípulos, Eliseu, e eles esperando uma resposta de Eliseu. Haja vista, é um momento de fome. Os alunos, os discípulos de Eliseu estavam com fome. E Eliseu detecta. Não precisava nem ser tão esperto para entender que os seus alunos estavam com fome. E lemos o texto que Eliseu manda um daqueles sair da roda e ir colher verduras, legumes e fazer um grande sopão, fazer um caldo para aqueles alunos, discípulos da escola de profeta, onde Eliseu era o reitor, né, que estavam com fome. E o discípulo se levanta, um deles vai colher verduras, legumes, e por não conhecer de leguminosas, digamos assim, talvez não tinha experiência, pegou uma espécie de pepino, né, e levou uma leguminosa boa, coloca na panela, faz o caldo, faz o sopão, e os discípulos começam a comer. De repente um grita: ai, morte na panela! Aquela leguminosa que o camarada pegou era tóxica, né? Tinha veneno. E o outro grita: morte na panela. E aquele desespero, aquela correria provavelmente para acudir quem foi envenenado. Mas como é bom quando o líder, ele sempre busca uma solução. Como é bom quando o líder sempre acha uma saída para o problema. Liderança não é para aumentar o problema. Líderes não podem aumentar o problema. Eles não podem ser agente para o aumento do fogo, da fervura. O líder, ele é levantado para ser um agente que solucione os problemas. Caso contrário, não é líder. O líder mostra o caminho, indica o caminho. E Eliseu não levou os seus discípulos ao desespero. Não colocou mais lenha na fogueira, que ele tinha uma fogueira, né? Lume, porque é o fogo de uma fogueira. Então o líder sempre acha uma solução. O líder sempre está preparado, né? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. O líder não passa vergonha. O líder está sempre com a palavra certa, temperada e com sal na boca. O líder está sempre em Cristo, guiado pelo Espírito Santo, achando um caminho, uma solução. E Eliseu prontamente, de uma forma inusitada, interessante como esses profetas da Bíblia se utilizam de caminhos estranhos, inusitados, de elementos estranhos e inusitados, né? E ele usa farinha. Onde já se viu que farinha é contra veneno? Onde você já viu, já leu que farinha é antídoto? Tem o Instituto Butantan, né, que trabalha com veneno, antídotos, cobras, coisa e tal, aranha, buscando antídotos contra venenos. Mas Eliseu, no caso, ele se utiliza de farinha. E manda trazer farinha. Joga farinha na panela
E aquele caldo, ele perde o poder da morte. Morte na panela. Jogou farinha, a morte é repreendida. A morte, não há mais morte na panela. E eles passam a comer em paz. Se alimentam em paz, sem medo, sem receio, sem aquela possibilidade de serem intoxicados, envenenados. Tem farinha na tua casa aí? Você que nos assiste pelo YouTube, tem farinha na tua casa? Então é um fato muito interessante. Mas o que tem a ver conosco? O que esse contexto quer nos falar essa noite? Que lição podemos tirar do milagre realizado por Eliseu? Morte na panela. E o que é que pode ser a panela? Nós vamos caminhar e de uma forma, digamos assim, parafraseada, de uma forma, como é que eu colocaria? Simbólica. Morte na panela. Então nós vimos que tinha uma fome em Israel. Tempo de fome. Quando alguém está com fome, meus amados, não tem exigência de cardápio, não é verdade? Quando a pessoa está faminta, nós tínhamos aí o sociólogo Betinho, que ele falava: quem tem fome tem pressa. Quem tem fome tem pressa, dizia o sociólogo Betinho. E o discípulo com fome teve pressa. E pegou e jogou na panela o que não era para pegar e o que não era para jogar. Não selecionou. Na pressa, né? Na pressa, ele pegou qualquer coisa. Não escolheu. Quem tem fome tem pressa. E quem está com fome não escolhe cardápio. A Bíblia diz que haverá o tempo, meus amados, em que o mundo, a terra terá fome. Mas não será fome de pão. Não será fome para comer sopão, para ir para restaurantes, fazer churrasco. Mas fome da palavra de Deus. Ou seja, hoje há um mundo faminto da palavra de Deus. E eles precisam ser direcionados para saciarem a fome. Senão vão comer qualquer coisa. Quem me acompanha está entendendo? Diga amém. Esse mundo faminto de Deus, se não for direcionado, se não tiver pessoas que os indiquem o caminho, eles vão comer qualquer coisa. E é o que está acontecendo. É muita denominação, é muita religião, onde as pessoas estão comendo qualquer coisa. Estão comendo coisas tóxicas, que ao invés de aproximá-los de Deus, estão distanciando eles de Deus. Um povo que conhece a Deus, fala que conhece a Deus, mas nega-nos com as suas obras. Dizem que conhece a Deus, mas a atitude deles não é de alguém que conheça a Deus, que tenha comunhão com Deus, compromisso com Deus. São frequentadores de igreja, têm suas religiões. Talvez você que me ouve, você tenha religião, você que me assiste, mas a tua religião está te aproximando de Deus, levando você a ter comunhão com Deus, conhecer mais a Deus, intimidade com Deus. Você sabe quem é Jesus? Quem é Jesus para você? O que dizem os homens ser o filho do homem? Você é do YouTube? A tua igreja, essa igreja, Batista da Nova Aliança, está te levando a ter comunhão com Deus? O que é ensinado desse altar? O que você que tem 10, 15 anos de igreja Nova Aliança, 5, 2 anos, você tem se fortalecido para quando chegar os dias maus você não se desviar, você fazer uso da palavra? O que você tem aprendido nessa igreja tem te fortalecido a fé? Essa igreja tem sido realmente
direção para você? São perguntas a fazer. Que há muitos que estão dentro das igrejas há tanto tempo, mas na hora que vem uma pandemia, desanima, se desvia. Estão na igreja, tem religião há tanto tempo, mas na hora que vem a calamidade, se desesperam, choram, se afastam, brigam, perdem a paz, se é que já tiveram paz. O que você tem comido, daquilo que você tem se alimentado, está te dando substância espiritual? Está te fortalecendo, está te levando a crescer? É um leite sólido? É um alimento sólido? Pare para refletir. Na igreja onde você congrega, vocês aqui da Nova Aliança, vocês do YouTube, vocês do Facebook, essa igreja, essa liderança, o ensinamento, as pregações, estão fazendo você um crente melhor a cada dia? Estão te aproximando mais de Deus? Estão te levando a conhecer mais Jesus? Ou você está igual cego no meio de um tiroteio? Ou como uma pipa voada, só no meio da multidão? Quem está me entendendo, diga amém, meus amados. A gente precisa refletir. Como é que está a tua vida espiritual, a minha? Como nós temos nos comportado nesse momento de pandemia, de isolamento social, dentro de casa, morte na panela, ainda fazendo uso de simbologia, tá? A panela pode ser a vida de cada um de nós. Lições do texto. A panela pode ser a vida de cada um de nós. A panela pode ser simbolicamente a minha família, a tua família. A panela pode ser também, simbolicamente ainda, a igreja, a sociedade. Será que tem morte na panela da nossa vida? Como é que está a tua vida? Saudável, sadia? Eu falo também vida física, biológica, mas principalmente a vida espiritual. Vida física, saúde física. A gente sabe que não pode comer certas coisas e comemos. Mandamos veneno para dentro dessa panela. E alguns são panelão, né? Que tipo de comida você tem se alimentado? Tem feito bem a tua saúde? Como é que anda nosso colesterol? Triglicerídeos, né? Pessoas que têm problema de pressão. Pessoas que sabem que não pode comer determinado alimento, mas comem. Aí leva aquilo, a gente a lembrar que um dos 7 pecados capitais é a gula. Comer com os olhos, né? Há quem diga que tem tribos de índios que ele come, depois vai lá, fazem vômito e come de novo. Morte na panela. O que há na nossa panela? E na nossa panela da vida espiritual, como é que anda? A Bíblia diz que a palavra de Deus é saúde para os nossos ossos. Temos nos alimentado dessa palavra, alimento sólido que produz crescimento, como eu falei, nos tira do nanismo espiritual. Gente que nunca cresce. Quanto tempo você tem de igreja? Alguns se vangloriam. Eu sou fundador da igreja, eu sou fundadora da igreja, eu tenho 15 anos. Ainda faz aquela cara de orgulho de si mesmo. Eu sou crente antigo, eu sou crente de berço, mas não cresceu. Sou filho de pastor, eu sou filha de pastor, mas não cresce. A minha mãe é mulher de oração, ela é, e você? Entende? O que temos ingerido espiritualmente falando e simbolicamente? Do que temos nos alimentado?
morte na panela. Tenhamos cuidado para não jogar para dentro de nós mesmos veneno, seitas e heresias. A Bíblia diz que o Espírito de Deus diz expressamente que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Gente que está se apostatando da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Tem doutrinas de demônio dentro de algumas igrejas. Dentro das igrejas, doutrinas de demônios que afastam de Deus, que leva para distante de Jesus. Que se pega uma Bíblia e abre para comparar o que está sendo ensinado, pregado, não acha respaldo bíblico, porque não passa de manipulação para fazer das pessoas suas presas, manter as pessoas cativas. E quando as pessoas falam que vão sair, tem ameaças. Deus vai te punir, Deus vai pesar a tua mão. Oração contrária, lançado maldição. Então nós temos que ter cuidado do que temos ouvido, daquilo que temos nos alimentado, aonde estamos entrando. Cá para nós, isso que eu falo, tenhamos cuidado. Alguns membros gostam de fazer visitinha aqui ou acolá, né? Às vezes queima até o dia de culto na própria igreja para visitar outras. Cuidado por onde você entra, cuidado com aquilo que você ouve, que aqui nós temos compromisso contigo, aqui nós temos compromisso com Deus. Entende? Morte na panela. Vai voltar à escola dominical. Faça um propósito de estar na escola dominical. Entende? Mas leia a Bíblia em casa. Nós pregadores, cuidado para a gente não ser... Alguns só leem Bíblia quando vão pregar. Alguns pregadores só leem Bíblia quando sabem que vai chegar o dia deles pregarem. Mas e o dia a dia? E a comunhão com Deus, que tem que ser diária, né? Para quando for pregar, já está na unção, porque diariamente medita na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Escondi, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quem guarda, quando vai procurar, acha. Temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração, para quando chegar o momento de aplicá-la, vai achar onde? No coração. Quem guarda, acha quando procurar. Morte na panela. Morte na panela. A panela pode ser a família. Como é que está a tua família? Como é que estará a minha família? O que a gente tem levado para dentro da nossa casa? É coisa boa, que edifica, que leva a nossa família a crescer? Ou é veneno? Né? Onde nós ligamos a nossa TV? O que assistimos? Que tipo de site nós acessamos? Que tipo de site é acessado? Entende? Morte na panela. E a panela pode ser a nossa família, que está morrendo porque está cheio de veneno lá. Entende? Morte na panela pode ser a igreja. Como é que está a nossa igreja? Estou falando de panelinha não. Estou falando simbolicamente de morte na panela. E a panela pode ser a igreja. Entende? A igreja tem que ser realmente o antídoto. A igreja tem que ser a farinha que vai matar, que vai neutralizar o veneno. É o contexto de sal da terra e luz do mundo. Então a igreja tem que ser essa farinha que Eliseu jogou dentro da panela que continha veneno. O mundo está envenenado, algumas famílias estão envenenadas, alguns ministérios estão envenenados. E aqui nós não precisamos de veneno, nós precisamos daquele homem, daquela mulher que seja farinha. Quem continua entendendo, diga amém. Precisamos de farinha, indicar o caminho, trazer a solução. Não se deixar levar por tititi, mimimi, boatos, fofoca. Sabe? Esse tal de me disseram. Entende? Eu ouvi falar. Cuidado na tua família com esse tal de ouvir falar.
Cuidado aqui na igreja com esse tal de ouvir falar. Me disseram, né? Morte na panela. E há muitas igrejas envenenando seus membros. Há muitas lideranças envenenadas, tóxicas, corrosivas. E a gente tem que ter cuidado, né? Estou falando de panela, morte na panela, e não de panelinha, que é veneno. De grupos. Um ministério só com vários grupos, cada um dizendo uma coisa. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, de Roma, ele vai dizer, ó, rogo-vos, irmãos, que todos digais uma mesma coisa, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Morte na panela pode ser a nossa vida, pode ser a família, a panela pode ser a igreja, e a panela pode ser a sociedade. Morte na panela, e a panela pode ser a sociedade, que está envenenada porque a igreja está correndo. A praia do diabo, teve uma época que dizia, lembra? A praia do diabo. Aí crente não ia para a praia. Crente não ia à praia, porque a praia é do diabo. Acabaram entregando a praia ao diabo. Entendeu? A praia do diabo, não. Graças a Deus o povo está. Então há camadas que a igreja precisa intervir para que a sociedade seja curada, seja sarada. Entendeu? Mas a igreja precisa saber seu local, seu lugar, sua posição. Não ficar nessa balela de que não pode isso, que não pode aquilo outro. A igreja tem que saber quem ela é, que ela pode influenciar, que ela tem que temperar, que ela tem que iluminar quem está nas trevas. Se a igreja dentro de quatro paredes é molinho, é fácil. A igreja tem que estar fora do saleiro. Sal tem que estar fora do saleiro. Dentro do saleiro é fácil ser sal. Sal é para temperar, onde não tem gosto, onde tem veneno, onde está tóxico, onde está corrompido. Quem está me entendendo, diga amém, meus amados. É um assunto assim meio que alguns se sentem desconfortáveis, mas até quando a gente vai sentir desconforto e deixar de ser igreja, deixar de ser sal da terra e luz do mundo, de orar por eles, de clamar, de interceder? Entende? E terminando, para a gente orar, a panela pode ser um elemento que contém alguma coisa dentro. Panela pode ser qualquer elemento. Não estou falando utensílio não. Um elemento que contém qualquer coisa dentro. O que é que está dentro da nossa família? O que é que está dentro da igreja? O que é que está dentro da sociedade? O que está dentro de nós? Veneno? Morte na panela. Temos que ter cuidado, fazer uso desse antídoto, porque farinha é consistência. Farinha é consistência. Eu não sei vocês, talvez alguém aqui tenha feito igual eu. Minha mãe me dava muita papa de farinha. Quem já papa de farinha para poder melhorar de algumas doenças? Já comeram? Já tomaram papa de farinha? Quem tomou? Porque dá consistência, aumenta a imunidade. E ele fez uma papa de farinha. O profeta fez uma papa de farinha. Muitos de nós estamos muito mesmo precisando de papa de farinha, dessa consistência, substância, saber quem é Deus, poder falar, eu sei quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido. Não se demover facilmente da fé, sabe? Não se desesperar na hora do problema, da angústia. Lembrar que nós somos crentes. Ter fundamentos. Entender que pecado continua sendo pecado, mesmo que a sociedade que está envenenada diga que não tem nada a ver. A igreja não pode se deitar, descansar no politicamente correto. As leis que estão sendo feitas, trabalhadas em Brasília, é para combater justamente o que a Bíblia diz que é para não fazer. Liberar a maconha,
profissionalizar a prostituição, prostitutas passarem a ter carteira assinada, considerar a pedofilia como uma doença tipo alcoolismo. Pedofilia é como uma doença, é como o alcoolismo, é como uma diabetes. Olha bem. E como é que eu, ministro do Evangelho, sabendo disso, a gente vai ficar calado? Entende? Como é que nós, crentes, sabendo disso, não vamos jogar farinha nessa panela que está com veneno? No mínimo temos que orar. Amém, pessoal? Amém? Como é que vai ser a igreja daqui a 10 anos? Se a igreja de hoje não tomar uma posição? Como é que estará a igreja daqui a 15 anos? Se a liderança, a igreja de hoje, não clamar, não tomar uma posição, mas também não intervir? Pecado continua sendo pecado. O politicamente correto é veneno. A gente aceitar o que o mundo está jogando goela dentro da nossa casa, da nossa família, e o politicamente correto. Alguns dizem, não, deixa isso quieto, isso não é com a gente não. A igreja não pode se envolver com isso não. Está repreendido. Eu vejo isso como uma artimanha maligna. Amordaçar a igreja. Sabe? Nosso lugar de igreja. O que eu faço como igreja diante de tudo aquilo que está acontecendo? O que eu faço como crente que sou diante de tudo isso que está acontecendo ou está para acontecer? Colômbia, é proibido Bíblia já. Na China, já estão prendendo os crentes e tirando os direitos sociais deles. Entende? Semelhante aqui, brasileiro que tem Bolsa Família, se ficar falando de Jesus, perde o Bolsa Família. Brasileiro que tem o BPC, que tem o LOAS, se ficar falando de Jesus, que é crente, vai perder esses benefícios. Estão entendendo? Lá eles estão fazendo isso. Já existem campos de concentração na China para os cristãos. E o Brasil vai ficar calado. E os crentes brasileiros vão ficar quietos. 40 milhões de cidadãos e cidadãs. Estou falando de cristãos não. De cidadãos e cidadãs. Que defendem a família tradicional. Estão querendo acabar com o Dia dos Pais. A intenção é acabar com o Dia das Mães. Entende? Para não constranger. Chega desse negócio de Dia dos Pais. Não tem mais Dia das Mães. É o que está lá. Para defender a família moderna. Alguns se sentem desconfortáveis em ouvir isso. Outros até para falar. Mas nós vamos ficar calados vendo tudo isso e nem sequer pelo menos orar. Entende? Morte na panela. E a panela pode ser a nossa sociedade. A panela pode ser a Câmara de Vereadores, a Alerj, o Senado. A panela com veneno. Quem está me entendendo pode dizer amém, meus amados? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Morte na panela. Tenhamos cuidado. Cuidado para não levar para dentro da tua casa veneno. Cuidado com as redes sociais, que infelizmente a maior parte, a maioria, é composta por venenos, sites venenosos. Entende? Cuidado com o que assiste na TV. Seja igreja. Seja igreja. Seja sal da terra e luz do mundo. Senhor nosso Deus, nessa noite nós oramos pedindo: livra-nos do mal. Livra-nos de sermos envenenados. Livra-nos da corrupção. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. Que haja farinha na nossa panela. Que haja substância. Que haja remédio. Que haja, ó Deus, o antídoto.
tua palavra é a verdade. E nós te pedimos, por favor, dá-nos saúde física, dá-nos saúde mental, dá-nos saúde emocional, familiar, saúde espiritual, intelectual, dá-nos saúde financeira. Tira toda a morte, tira todo óbito, tira, Senhor, todo o mal da nossa panela, em nome de Jesus. Disse Jesus, o teu filho: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ajuda-nos a mostrar o caminho aos que estão morrendo de fome, aos que estão famintos, buscando o que comer. Livra-nos da erva daninha, livra-nos, ó Deus, de todo mal. Livra-nos de massagear corações através do politicamente correto, porque a tua palavra diz que nada pode com a verdade senão pela verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Teu filho é a verdade, Jesus, o nosso Senhor, dono da igreja, cabeça da igreja, é a verdade, é o caminho, é a vida. Que toda morte seja retirada, que toda morte seja retirada e a verdadeira vida em Deus, a vida em Cristo, seja celebrada. Teu nome seja exaltado, Senhor, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa família, em nossa sociedade. Tira a morte da panela, tira a morte da panela. Levanta a igreja com garra, levanta a tua igreja com sabedoria, com conhecimento, com autoridade. Tira toda a corrupção da igreja, tira toda a corrupção, todo o veneno dos púlpitos, dos ministérios, em nome de Jesus. Tua palavra diz que o diabo é poderoso até para se fazer de anjo de luz. Tira as heresias das nossas igrejas, as mentiras, em nome de Jesus, Senhor. Levanta discípulos que estejam à roda, que estejam em Gilgal, mas que só saiam da roda se for para produzir bom alimento. Só se levantem da roda para ir atrás daquilo que cura, daquilo que edifica. O discípulo de Eliseu, Senhor, saiu da roda e trouxe veneno. Livra-nos desse mal, livra-nos desse mal, e ajuda-nos a ter sempre o antídoto, sempre o remédio, sempre a solução, mostrar o caminho. Livra-nos da murmuração, da difamação. Livra-nos, ó Deus, do juízo indevido, porque só Tu é o juiz. Livra-nos de todo o mal. Abençoa-nos. Aplica a Tua palavra no meu coração, na minha casa, a começar por nós. Aplica a Tua palavra no coração dos nossos irmãos que nos acompanham pelo YouTube. Livra-nos da morte da panela, em nome de Jesus.